Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao trabalho Estudo Estratégico para a Seleção de Algoritmos de Inteligência Artificial, né? Uma abordagem à luz do método multicritério Melchior. Então, o trabalho, eu dividi ele, né? O conteúdo do artigo, ele é dividido em 6 partes. A primeira, a introdução, a segunda, a estruturação do problema, a terceira, o método Melchior, a quarta, metodologia, a quinta, aplicação do método Melchior e a sexta, a conclusão. Na introdução, nós começamos falando aqui sobre o crescimento da demanda por métodos e modelos que gerem informação de qualidade para fins acadêmicos e profissionais. Então, gente, o machine learning, ele cresceu como um subcampo da inteligência artificial, desenvolvendo, assim, para a gente um papel importante na pesquisa e no dia a dia. Então, a seleção dos algoritmos em machine learning, ela pode ser entendida como um problema de múltiplas alternativas e critérios, né? Então, o propósito desse artigo é de explorar essa possível interação entre a análise multicritério e a inteligência artificial. No que tange a aplicação de métodos de AMD em problemáticas relacionadas ao machine learning, a literatura apresenta diversas modelagens híbridas, do machine learning do AMD, né, que é auxílio multicritério decisão. No trabalho, ele trouxe alguns exemplos, né? Vou citar só alguns para vocês, que é uma análise da tomada de decisão humana por meio de preferências de aprendizado. Foi um trabalho também em procedimento de apuração dos casos de Covid-19 e um sobre a estrutura analítica de decisão integrada para classificação de estoque com vários atributos. Tivemos outros trabalhos também, mas achei interessante trazer esses daqui para vocês, né? Então, o objetivo desse artigo é de selecionar um algoritmo para a tarefa de classificação em machine learning mediante a aplicação do método de AMD, né, que é o método de elimination de choix incluant les relations d'ordre, que seria o Melchior. Agora, terminando esse slide, vamos falar um pouco sobre a estruturação do problema. Como que foi realizada essa estruturação do problema? Então, gente, foi aplicado um método de estruturação de problemas, PSM, né, consagrado na literatura. Então, gente, os PSMs, eles constituem uma das etapas do processo de tomada de decisão que tem como objetivo organizar os assuntos, as questões ou dilemas para os quais se buscam proposições de decisões inicialmente e não resolvê-los a priori. Então, a SSM, ela apresenta 7 estágios de aplicação, né? Dos quais 2 nós abordamos no artigo, para estruturar o problema. Que seria explorar uma situação problemática não estruturada e depois nós expressarmos, né? Então, explorar uma situação problemática e não estruturada. Aqui nós temos, né, um desenho, foi utilizada a técnica de brainstorming pelos autores para demonstrar as percepções do grupo sobre todas as informações possíveis, sem a interferência ou julgamentos para definir o problema. Então, no segundo estágio, foi construída essa figura, né, que ela chama figura rica, a qual ela possui um valor grande como ponto de partida na análise exploratória do problema. Então, são criados de forma livre, assim, não estruturada, para capturar a interpretação dos participantes de uma situação real. Essa figura rica, gente, ela serve como critérios para a seleção ali do algoritmo. Vamos para o próximo slide, que ele fala sobre a importância de expressá-la, né? Então, a figura rica, ela retrata a tentativa de equilíbrio entre os critérios na escolha do algoritmo, no que se refere aos critérios quantitativos, enquanto as métricas de avaliação, elas refletem a eficácia do algoritmo, o tempo de processamento acaba sendo uma medida de performance. Vamos falar um pouco sobre a matriz de confusão. Nós temos aqui a matriz de confusão, ela seria ali as métricas de avaliação e sensibilidade, elas possuem, né, como base essa matriz de confusão. Quando nós temos o positivo previsto e o positivo, nós temos um verdadeiro positivo, que é o VP. Como nós temos um positivo previsto e um negativo, nós temos um falso positivo, que é o FP.
Quando nós temos um negativo previsto e um positivo, nós temos um falso negativo, que é o FN. Quando nós temos um negativo previsto e um negativo, nós temos um verdadeiro positivo, que é o VP. Então, a precisão ela vai medir ali a assertividade ao prever a classe positiva e a sua fórmula, que ela é VP dividida pelo VP mais FP. Já a sensibilidade, ela vai medir a capacidade de alcançar e classificar os positivos, né? E a sua fórmula é VP dividido pelo VP mais o FN. Nós temos alguns algoritmos alternativos. Para o tempo de processamento, foi considerado o tempo médio de 3 execuções. Além disso, foram considerados como alternativas esses algoritmos. O KNN ele tem o objetivo de encontrar os K-vizinhos mais próximos de uma nova amostra e realizar a previsão com base neles. O SVM ele trabalha para encontrar o hiperplano que melhor separa a base de treinamento, maximizando a distância entre o hiperplano e os pontos mais próximos a ele, de forma a evitar as classificações erradas de novas amostras. E o RF é um conjunto de árvores de decisão construído em amostras dos dados. E o GBM, ele realiza um treinamento sequencial, desenvolvendo novos modelos a partir de erros de modelos anteriores. Vamos falar um pouco agora, gente, sobre o método Melchior, né? Para o estabelecimento assim, das relações de preferência, o método Melchior, proposto por Leclerc, ele estabelece 3 situações fundamentais de comparação entre as alternativas, que é a preferência fraca, que existem razões claras ali, positivas, que não implicam uma preferência estrita em favor de uma, ali bem definida, das duas ações. Mas essas razões, elas são insuficientes para que seja assumida uma preferência estrita em favor de outra, ou a indiferença entre elas. Nós temos a preferência estrita, que é o P, que é quando existem razões claras e positivas que justificam uma preferência significativa em favor de uma bem definida das duas ações. E nós temos o V, que é o veto, né, que é o limite definido para cada critério que fixa um valor para a diferença que é G e B menos G e o GJ, né? A. Vamos falar um pouco agora sobre o estabelecimento das relações das subclassificações. Nós temos aqui uma tabela com as relações e as condições. Então, gente, o de Klerk vai explicar que, ao escolher as duas combinações adequadas das condições que nós temos acima, sendo a primeira mais rigorosa que a segunda, e verificando a concordância e a ausência de discordância, uma relação forte ou fraca de superação pode ser, respectivamente, construída ali, né? Então, nós temos uma relação ali de classificação. Essa relação de classificação, nós temos a sobreclassificação forte, que é o SF, que é para uma alternativa que apresente uma relação de superior forte sobre B. Então, para isso, necessariamente, não pode haver critérios para os quais o B seja estritamente preferível a A, e o critério I, para o qual B é francamente preferível a A, deve ser mascarado por critérios mais importantes para os quais o A goza de estrita preferência. E nós temos a sobreclassificação fraca SF. Para que haja uma alternativa, para que uma alternativa apresente ali uma relação de superação fraca sobre B, é necessário que os critérios I para os quais B tem a vantagem devem ser mascarados com os critérios J, pelo menos tão importantes em favor de A. Vamos falar um pouco da metodologia. Então, a metodologia base de dados utilizada faz parte do repositório da UCI Machine Learning e possui 12.330 observações, 18 atributos e aproximadamente 16% dos dados são referentes a consumidores que finalizaram a compra. Então, aqui nós temos as alternativas à luz do critério KNN, SVM, RF e GBM. Em relação à precisão, a sensibilidade e o tempo em segundos. Depois, nós vamos falar agora sobre a aplicação do método Melchior.
Então, a tabela 4 aqui, ela vai mostrar para a gente os desempenhos das alternativas à luz dos critérios estabelecidos, né? Bem como os limiares de preferência estrita, fraca e veto, estabelecidos ali em conjunto com especialistas da área de machine learning. E para a gente vai ressaltar que a precisão e a sensibilidade são critérios de maximização, ao passo que o tempo de processamento é para a gente de minimização. Vamos falar agora sobre o estabelecimento das relações de sobreclassificação. Então, gente, nós temos aqui a avaliação paritária com a precisão, a sensibilidade, o tempo, e essa relação de sobreclassificação. Então, após a definição das alternativas, os critérios e os limiares de preferência e veto, pode-se aplicar ali o método Melchior, e essa tabela vai ilustrar para a gente as relações de sobreclassificação baseando em Leclerc, onde o SF vai representar a sobreclassificação forte, e o SF minúsculo ele vai ilustrar para a gente uma relação de superação fraca entre as alternativas. Vamos falar um pouco agora sobre o gráfico de superação. Gente, assim como as relações de sobreclassificação entre as alternativas devidamente estabelecidas, é possível a gente gerar um gráfico de superação. Então, a origem das arestas, aqui que é o RF, o GBM, o SVM e o KNN, ela representa a alternativa que sobreclassifica, enquanto o destino a sobreclassificada, né? Então, as setas pontilhadas retratam as relações de superação fraca, que é o SF minúsculo, ao passo que as contínuas, elas simbolizam as relações de superação fortes, que é o SF maiúsculo. Então, face ao que a gente falou até agora, a alternativa GBM ela pode ser considerada como a alternativa mais indicada a ser selecionada, né, como algoritmo para a tarefa de classificação em ML, né, que é o Machine Learning. Perdão. Então, gente, analisando ali as razões que justificam essa escolha, observa-se que as alternativas GBM e RF apresentam bons desempenhos em todos os critérios analisados, com relações de indiferença nos critérios, precisão e sensibilidade. Então, nota-se que o critério que definiu a escolha da alternativa GBM foi o tempo de processamento, definindo ali a relação de sobreclassificação fraca entre as duas melhores alternativas em favor do algoritmo GBM. Agora vamos falar da conclusão, né? A tarefa de classificação em Machine Learning, ela contribui para a previsão e entendimento de resultados em diversos setores, né? Então, gente, o método Melchior, ele apoiou de forma eficaz a decisão na escolha de um algoritmo classificador e a alternativa escolhida foi selecionada como o algoritmo mais indicado, que seria o Gradient Boss Decision Tree, né? Tendo seu resultado justificado com bom desempenho em todos os critérios avaliados, né? O que fornece a credibilidade ao resultado alcançado. Então, a aplicação do método Melchior, ela ocorreu em um contexto no qual os decisores, eles alegaram grande dificuldade em elicitar os pesos dos critérios, o que justifica a opção por um método AMD que não apresente interações e que possibilite para a gente análise das alternativas, né, sem atribuição de peso aos critérios. E face ao exposto, ficou claro que a metodologia ora apresentada, ela pode ser utilizada para a resolução de problemas dos mais variados tipos, tendo em vista que apresenta um algoritmo simples, flexível, confiável e rápido. Então, os trabalhos futuros poderiam abordar análises comparativas ou modelagens híbridas do método Melchior, com outras ferramentas de AMD, para apoio à tomada de decisão de alto nível em problemas de nível tático, operacional, estratégico e político. Aqui nós temos as referências bibliográficas do trabalho e muito obrigado a todos. Um grande abraço.